Bom, gente, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês, que saíram corajosamente na chuva para vir ver uma pessoa tão especial quanto a Chiara Gadaleta. Eu estou muito feliz com esse ciclo de palestras que se iniciaram ontem, palestras e debates e mesas redondas. Está sendo muito bacana receber vocês aqui, espero que vocês estejam gostando, aproveitando. E eu queria realmente agradecer muito a presença da nossa convidada especial hoje, Chiara Gadaleta, uma pessoa incrível, que tem um trabalho muito, muito importante, muito legal com sustentabilidade e moda, que são duas coisas que a gente aprendeu há muito pouco tempo a associar. A Chiara não, a Chiara já vive isso há muito tempo. E eu estava comentando com ela agora que todas as vezes que a gente ouve falar de sustentabilidade em moda, imediatamente a gente associa ao nome dela, porque realmente ela é uma pessoa que leva isso de uma maneira muito séria, muito bacana, e acho que hoje ela vai mostrar um pouquinho disso aqui para a gente. Eu espero que vocês aproveitem. Chiara, seja super bem-vinda, tá? E eu espero que vocês gostem muito, porque eu tenho certeza que eu vou adorar. Obrigada. Obrigada, André. Tá. Tá ótimo. Eu vou porque eu me mexo para lá e para cá. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. É sempre muito bom dividir conhecimento. Eu faço parte de uma escola onde qualquer conhecimento adquirido tinha que ser passado adiante. E a sustentabilidade ela só se dá dessa forma, né? Não é nenhuma tese que a gente tem que passar, ou não é apenas um trabalho de faculdade de final de ano, que eu fico muito feliz nos últimos anos de receber muitos e-mails por semana, muitos mesmo, pedindo informações sobre o tema, porque justamente os alunos se formam com TCC, principalmente em moda e design, relacionado à sustentabilidade. Isso é um sinal dos tempos. Isso não acontecia 5 anos atrás. Então, isso quer dizer que vocês, e principalmente as pessoas que estão se formando, elas têm um interesse nesse tema, e eu arrisco dizer, e sem medo de dizer, que a bola está no pé de vocês. A gente, da minha geração e da geração mais nova até, a gente está diagnosticando, a gente está experimentando e dando aí, jogando um monte de informações para que vocês transformem o mercado. Bom, eu comecei esse trabalho já há mais de 6 anos atrás. Sempre erro a cronologia. Eu podia dizer 10 anos, ou 7, ou 8, ou 6. Vamos dizer que foi no mínimo 6. E foi, na verdade, já tinha passado por todos os elos da cadeia produtiva de moda. Assim, eu fui modelo, eu fui estilista, eu fui costureira, tricoteira, crocheteira, assistente, tudo que vocês podem imaginar. E aí fui empresária também. E uma hora nada daquilo me satisfazia mais, o mercado se mostrou certas dificuldades. Realmente eu tive um turning point muito importante, foi quando eu tinha a Tarântula, que era uma marca minha que está inativa agora, ela existe, mas está inativa, e eu já estava vivendo dessa marca já há 2 anos, vendendo para muitas multimarcas no Brasil e exportando, e eu fazia tudo artesanalmente, as bijus e os caftans pintados à mão. Era um trabalho muito minucioso, artesanal. As piloteiras e modelistas, e eu, e a moça que tingia e que pintava, era tudo um grupo só. Era um grande prazer de trabalhar manualmente, sem desperdício. Naquela época eu não sabia, mas realmente eu estava aproveitando cada micro pedacinho. Eu não entendia, eu não aceitava que eu gerasse lixo, que aquele meu lixo não era para ser lixo, na verdade. Eu tinha que aproveitar até o último momento. Daquela marca que nasceu como caftans, eu aproveitava o resto da seda e de tudo que eu usava nos caftans para Home, Tarântula Home, que eram almofadões, almofadas, etc. Do Tarântula Home, que sobrava, virou Tarântula Kids, que era roupinha de criança. Do Kids, virou Tarântula Venus, que era lingerie. Então, ia diminuir até eu reduzir ao máximo o pedacinho de tecido, tudo tinha que praticamente desaparecer. Naquele momento eu não falava em sustentabilidade, enfim, isso não estava na minha vida ainda, por mais que já tivesse algumas coisas ali. Nesse momento eu recebi um consultor financeiro que olhou, ali analisou, o business estava indo muito bem, falou: bom, então agora que você faz um kaftan aqui por esse valor, na China você vai fazer 30 deles por esse valor. E ele me mostrou ali por A mais B que se eu realmente não começasse a produzir na China ou na Índia, eu ia falir. De fato. Eu insisti no começo um pouco, falei, não, imagina, não vou fazer.
Só que eu olhei ali, realmente os meses foram passando, e eu não tinha como sobreviver daquela forma, e não ia fazer na China, na Índia, porque não tinha interesse nenhum nisso, era o contrário. E eu resolvi fechar. Eu falei, bom, então eu não consigo me sustentar dessa forma. E eu fechei a Tarântula. Foi aí que comecei a pensar, mas e o lixo? E quem faz? E onde vai esse lixo da indústria têxtil? Mas e eu? Mas como eu me sustento? E o trabalhador que está do meu lado? E minhas costureiras? E eu agora, que eu dava emprego para elas, não dou mais, porque eu vou fechar? E o trabalho artesanal? E o Brasil? E o artesanato? Enfim, tudo isso começou a se mostrar muito forte. Eu, pela inquietação, que sempre foi característica da minha personalidade, eu comecei a pesquisar. Eu entrei pela porta realmente do descarte, do impacto negativo da indústria têxtil no meio ambiente. Foi ali que eu comecei, a porta se abriu ali. Mas aí abriu-se o mundo. E, na verdade, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, na Holanda, na Inglaterra. Onde que eu vou? É aqui que eu vou? Desculpa, gente, no meio? Aqui, será? Desculpa. Eu comecei a entender... Então, na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, nesses principais países da Europa e também na Califórnia, nos Estados Unidos, já há muito tempo, no mínimo há 4, 5 décadas, muito se fala sobre sustentabilidade na moda, porque, de fato, é uma questão simples. Não tem mais. Está tudo escasso por lá. Então, começou a se entender que então, não tem trabalhador, não tem matéria-prima, não tem nada. Então, é melhor cuidar do que tem. E a gente tinha essa dificuldade, porque parece que tudo tem muito aqui no Brasil, né? A gente não tem? Em umas cidades maravilhosas, cai a manga na sua cabeça, você come a manga, está ali na rede. Tudo pode aqui, faz sol. Enfim, lá não acontecia isso. E eles começaram a entender que a moda é uma grande plataforma de viralizar a mensagem, né? A gente sabe disso. Aquele clássico exemplo do azul do Diabo Veste Prada. Vocês lembram desse pedaço do Diabo Veste Prada? Alguém não viu o Diabo Veste Prada? Alguém não viu? Todo mundo viu. Lembra aquele pedacinho do azul? E o azul, que a menina falava, esse droga desse azul. Esse azul tinha sido feito 5 estações, 2 anos e meio antes, e ela estava usando depois de 5 anos e meio. Enfim, a moda tem essa capacidade. Tudo que a gente coloca, viraliza. E foi assim que eu comecei a me relacionar. Falei, bom, então, eu acho que eu vou usar todo esse conhecimento que eu tenho no mercado de moda, a minha voz respeitada no mercado por anos e anos e anos de trabalho, e vou começar a disseminar essas informações todas sobre como que, naquele momento, era tudo eram dúvidas, eram questões que se colocaram para mim. Que nem um estilista, imagino vocês, um designer, ele só se mexe se uma questão é colocada para ele. Tá bom, então eu tenho que criar. A Chanel tirou o espartilho e criou a moda dos anos 20. É uma questão que se coloca, eu acredito muito nisso. Você tem um problema para resolver, matemático quase. E aí o estilista tem esse problema para resolver e ele lança um produto, uma linha, uma tendência, enfim. Eu tinha esse problema. Eu falei, como é que eu vou fazer, então? Como que eu vou informar o mercado de moda, que era da minha comunidade, sobre esses assuntos que na Europa e nos Estados Unidos muito se fala e aqui as pessoas não falam ainda. O primeiro passo que eu dei, e depois eu logo vou entrar aqui mais técnico, foi... isso foi... Na época da Tarântula ainda tinha loja, e eu tinha um acervo, como eu viajei muito, fazendo 1000 pesquisas em brechós no mundo inteiro, morei em Paris muitos anos, e eu dava consultoria para grandes empresas aqui. Então, a gente viaja muito e compra coisas em brechós para poder desenvolver, acortar, enfim. Eu tinha um acervo de mais de 1000 peças, numa sala de 40 metros quadrados. E aquilo tinha um grande valor para mim na época, e tinha custado dinheiro mesmo, porque você imagina, além das viagens, o preço de tudo mais. Eu resolvi questionar também o valor da moda, o valor da roupa. Então, eu peguei essas 1000 peças, abri um dia a Tarântula só para universitários de moda e vendi tudo a R$5. Fez uma fila, assim, você imagina, no quarteirão, e acabou tudo. E, nesse primeiro momento, a gente começou a falar de Recobag, começou a falar toda a decoração era feita de jornal. Era uma primeira semente, falou, olha, se você não trouxer também sua sacola, você não vai ter disponibilidade desse... Estou falando de 6 anos atrás. Então, isso tudo mexeu com as pessoas e, para mim, foi maravilhoso, porque eu me desfiz daquele bando de roupa que não tinha mais o mínimo sentido ali. Um monte de gente teve disponibilidade de peças incríveis. E aí comecei também a perceber que a moda tinha que chegar mais perto das pessoas, que não adiantava ficar num acervo de 40 metros quadrados, peças incríveis, que podiam ter custado $1.000 ou $2.000, mas foi vendida a R$5. Eu nunca vou esquecer isso. Foi maravilhoso. Foi uma liberdade. Me senti tão livre. Era um peso saindo das minhas costas.
Mas, agora, tecnicamente falando, se a gente for falar em sustentabilidade, for lá no Wikipédia, for nos dicionários, a gente vai ter exatamente né, o pensamento... Essa corzinha aqui, será? Aqui, ó. Se a gente for em qualquer internet da vida, é o pensamento colaborativo, ação, interdependência, melhor de hoje para melhor de amanhã, capital natural e capital humano. Há 40 anos atrás, mais ou menos, muito começou a se falar oficialmente. Então, teve o ECO 92, teve todos esses grandes eventos, aí, tratados, relatórios. Tecnicamente, se você estudar toda a parte sustentável, não na moda, no geral, ela data de 40, 50 anos atrás, onde começou -se a estabelecer metas para cada país. Então, o que era isso? Como cada país tinha que se haver com o seu capital humano natural. Não se falava também em capital humano natural, porque a gente não computava o ser humano como um capital e a natureza como um capital. E foi pelo Paul Walking, que é o Capitalismo Natural, esse livro muito importante, que começou-se a computar o capitalismo, começou a computar o meio ambiente. Então, na hora de fazer uma coleção, não estou falando de moda, mas na hora de fazer uma construção, um condomínio, uma cidade, quanto de meio ambiente se impacta negativamente falando? Isso tem que estar lá no business. Então, começou-se a se falar disso. E a gente fala em 4 pilares muito importantes, que aí a gente vai passando logo para a moda. Eu vou ser rápido, porque eu queria que a gente abrisse para perguntas. Tá? Eu quero correr para... a gente precisa entender também, tomar cuidado com algumas... Como é um assunto relativamente novo e não é popular, como todos os assuntos que são novos, a gente tem alguns problemas com a semântica, às vezes, e problema com as denominações. Muito se acha que a moda sustentável é ecológica, acabou. Não é, não, de jeito nenhum. Ela também é ecológica, ou ela também pode ser ecológica. Mas ela tem 4... A moda sustentável ela precisa passar por 4 pilares e se comunicar com 4 pilares. Justamente o ecologicamente correto, que a gente depois vai ver os ecocritérios, ele socialmente justo, economicamente viável e culturalmente apropriado. O que é socialmente justo? Aí entra o fair trade, entra a valorização dos trabalhadores, como é feito essa coleção, essa peça, esse tecido, como ele é plantado, qual é a condição humana dessa cadeia, esse ser humano que está lá envolvido, como ele é tratado. Aí a gente entra em todas as questões de China, não China, trabalho escravo, Bangladesh, cai todo mundo, morre, toda aquela história toda. Economicamente viável é que não pode ser filantrópico. Se a gente faz uma coleção que ela quer nascer com DNA sustentável, ela precisa ser economicamente viável. A gente está fazendo filantropia. Filantropia é uma coisa. Eu participo de várias ONGs. Esse é um trabalho voluntário, filantrópico, que tem uma... Isso não é moda sustentável. É um business. Está lá computado também. Só que o DNA, principalmente o DNA, porque eu gosto muito de mostrar esse contraponto. A sustentabilidade não é o valor agregado do produto. Ah, mas eu quero lançar um produto e ele vai ser sustentável. Porque você não sabe, todo mundo vai adorar, porque está super na moda esse assunto agora. Não é isso, é um DNA que está lá, porque senão é tiro no pé. Cansei de ver marcas pequenas, médias e grandes que lançam um produto para... eu sou verde agora. Só que depois não conseguem manter. E aí é tiro no pé, porque aqueles consumidores que ele conseguiu, porque tem essa relação, ou porque são exigentes e que hoje se relacionam com esse tipo de consumo, entenderam naquele momento. Não tem uma continuidade, acabou, eles não voltam nunca mais naquela marca. Culturalmente apropriado é justamente estabelecer uma relação com a cultura local. Não adianta a gente querer consumir, casaco de pele no Brasil. Além de ter toda a parte dos veganos, que eu sou vegetariana e eu não uso pele porque eu acho que no Brasil não faz frio para isso. É uma questão minha, pessoal. Essa é uma polêmica, que todo mundo adora me colocar nessa polêmica da pele. Mas, para mim, a pele é o seguinte, não existe pele no Alasca ou pele lá em Moscou. Assim, tem um sentido. Pele no Brasil, para mim, não faz o menor sentido. Sem contar na parte estética e muito menos na parte vegana. Então... eu adoro essa imagem dos índios, porque os índios, eu tenho relação com algumas tribos e já fiz trabalhos, eles fazem tudo junto. Não adianta você falar para o cara, faz você aqui, depois... A gente tenta, às vezes, fazer uma cadeia produtiva, né, em série, assim, não dá certo.
A gente fala, não, você vai tecer aqui, ó, separa aqui os fios, a gente tece, aí o outro grupo tece, o outro grupo divide todas as tramas, o outro grupo faz a bolsa. Não. Aí ele fala, não, tudo junto. E, na verdade, é um conceito. É interessante que depois acaba dando tudo certo, cada um tem a sua maneira de fazer essas oficinas, esses trabalhos artesanais que a gente faz, mas eu gosto porque os índios é de mão dada. E só assim funciona. Porque eles acreditam que se uma mão solta, se um elo solta, solta toda a cadeia. No fundo, tem razão. A cadeia de moda, para mim, ela é isso. Ela é uma ciranda. Assim, e cada um precisa se preocupar com o elo, o outro elo. Porque vocês imaginam que, desde o plantio do algodão, tem lá um trabalhador, né, um agricultor, e aí a gente vai vestir essa camiseta lá, depois de um monte de elo. E o consumidor, que está mudando muito a maneira de pensar, não tinha o hábito de olhar para essa cadeia, que a gente fala de pré-consumo. O pré-consumo não existia. Você vai lá, compra a camiseta, enfia em você, acabou. Se usa ou não usa, depois joga fora, dane-se. Agora a gente tem uma preocupação com pré-consumo, onde foi feito, quem plantou, como foi, qual é o trato dessas pessoas, como isso chegou nessa loja, né, o trajeto, a distribuição, a emissão de CO2, etc. E mais, que se a gente dá tempo, a gente fala um pouquinho, o pós-consumo. Então, agora, o consumo em si ficou quase sem sentido. Se a gente não pensar no pré-consumo e pensar no pós-consumo, que é assim, qual é o final daquela peça, a vida útil? Essa camiseta que foi plantada lá por um agricultor, ela foi usada por mim e por vocês, aí ela vai parar onde? Em que lixo? É no meu lixo, no seu lixo? Ela é biodegradável? Ela não é? Ela vai durar quanto tempo? Então, em quanto tempo ela vai virar lixo? Então, a gente está tratando não só do consumo agora, como do pós-consumo. E, de novo, eu adoro essa história que a Chanel fala, que a moda está na rua, está em todo lugar, e que ela era uma expressão muito nítida e muito clara de uma época. E, claro, até anos atrás, para mim, isso fazia maior sentido. Começou a não fazer mais, porque se a moda é um reflexo de uma sociedade contemporânea, e a gente fala, não sou eu que estou falando, são estatísticas, e é o PNUMA, é a ONU, é a Unesco, é o mundo inteiro está falando das preocupações sociais e ambientais, a moda não está acompanhando isso. Então, ela não está mais em compasso. Ela está em descompasso. Então, o que a gente precisa principalmente vocês que são estudantes, é colocar de novo a moda no compasso certo. E, justamente, o descompasso. A gente vive uma época onde todo mundo compra tudo, onde a gente pode se vestir de qualquer forma, não tem mais regra nenhuma, eu posso misturar tudo. Todo mundo pode misturar o que quiser, não tem mais usar. Não use meia branca, use meia azul. Não, isso não existe mais. Não existe mais. O que é bom, óbvio, porque é uma democratização total disso tudo. Só que, por outro lado, a gente tem gente morrendo daquele jeito de Bangladesh, porque a última tragédia foi essa, então essa que fica na nossa memória. E aí, de uma forma até sensacionalista, para agradar assim, a imprensa, para fazer a gente chamar a atenção do movimento, eu comecei a falar em nova era. É uma nova era. Para mim, no final, está bem velho. De novo, não tem nada, mas para falar, olha, gente, é uma nova forma. Vamos abrir o olho, vamos se interessar, porque é novo. E, de novo, não tem nada, mas essa nova era, que são vocês, para mim, são pessoas que se conectam com essas questões, que são sociais e ambientais, que não estão mais preocupados em simplesmente comprar. Estou falando da moda, mas também isso cabe muito bem para o design, para a decoração, para tudo. Porque, no final, é um lifestyle, a gente vai ver isso depois. E a gente tem algumas diretrizes que colocam a gente nesse grupo de pessoas, de marcas, de empresas, que querem cada vez mais transformar não só a sua empresa, como seu produto em um produto consciente, onde fica ética e estética juntinho. Porque tinha uma questão muito séria no início do nosso trabalho, que era que eu não começava a falar de artesanato, ou de brechó, de tudo isso, falava, mas, cara, não vem falar de coisa verde, que é tudo feio, tudo estranho, uma pulseirinha de hippie, tudo isso. Isso mudou completamente. Esse paradigma, graças a Deus, a gente quebrou. Porque, para que esse produto, olha só tudo que a gente já viu até agora, para que ele seja economicamente viável, desejável, vendável, ele tem que ser incrivelmente bem feito e bonito. Não vale ser mais ou menos bonito, nem mais ou menos bem feito. Então, assim, a bolsa de PET, se ela não for incrivelmente bem feita, não vai adiantar nada. A gente vai andar um passinho para trás.
A gente hoje tem produtos, depois eu vou mostrar para vocês, ou então eu tenho um evento que a gente faz também para a 3ª edição, que chama SP Ecoera, que reuniu 9 marcas nos desfiles passados, agora me reúne mais de 30, com produtos de altíssima qualidade, de altíssimo design. E a gente justamente fala muito em upcycling. A coisa do upcycling, se eu esquecer, me lembrem, gente, porque eu preciso tirar essa... É um mal entendido essa palavra. Quer dizer, não é mal entendida, ela existe, mas ela não é o que a gente acha que ela é. O desperdício zero é uma coisa interessante. Nos Estados Unidos, na Parsons School, em várias outras escolas de moda, existe já um curso que chama Zero Waste, que é já para você entender o desperdício zero. Desperdício zero na modelagem, desperdício zero na embalagem, desperdício zero. Porque se você desperdiçar zero, você não cria lixo. Não criando lixo, não impacta. E aí a gente tem aí vamos dizer assim, alguns ecocritérios, que é o fair trade, o comércio justo, né, responsabilidade pelos direitos humanos e condições de trabalho. Quer dizer, não adianta uma grande magazine tá lá umas roupas que depois venha lá a lei que fala, mas isso aí você fez com os bolivianos presos lá, fazendo 180 roupas por minuto. Aí fala, mas eu não sei, eu comprei do meu terceiro, é meu terceiro. Só que, graças a Deus, existem leis, e foi uma sancionada há pouco tempo, que faz com que essas grandes magazines se responsabilizem, sim, pelos seus terceiros, quartos e quintos. Isso é muito importante. Isso não é fácil, né? Você manda a equipe de desenvolvimento da empresa e fala, não, eu quero pagar 1 centavo, não interessa como. Aí vem essa roupa que é mal feita, que você vai jogar fora, e que você pagou muito mal essas pessoas, quando não crianças, e você usa aquela roupa, gente. Quem quer usar uma roupa dessa? No fundo, a gente precisa de mais uma roupa? Não. O número 1, né? Aquilo que a gente estava falando antes, que é a valorização das habilidades locais, né? E valorizar a comunidade em volta, fazer que a economia local ela se valorize. Esse aqui eu adoro, né? Quem gosta de tudo que é feito à mão, isso aqui vai adorar esse pedaço. Feito à mão, também chamado de demi-couture, porque tinha haute couture. Mas esse aqui é demi-couture. Não é alta costura, porque não tem o valor da alta costura, não estou falando do preço, e não é feito no corpo de cada mulher, etc. Mas é chamado de demi-couture, porque ele valoriza o slow fashion, quer dizer, que você não tem como você fazer bilhões de vestidinhos de crochê e tricô. Não tem como. Não tem? Porque demora mais tempo. Tem que ter uma qualidade ali de trabalho. Você não pode ensinar qualquer criança de 5 anos a fazer um vestido de crochê. Então, tem essa coisa que incentiva, né, o slow fashion. O uso de materiais orgânicos, que a gente é uma das problemáticas que a gente tem no Brasil também, porque não existe o algodão orgânico, por exemplo, no Brasil não existe raríssimos. Então, a gente, no Brasil, acho que a gente tem mais uma vocação de reaproveitar, reutilizar, de pós-consumir, sabe, de continuar do que, de fato, produzir, porque a indústria tem dificuldade de capital para investir em tecnologia e tudo. Esse pedaço é sério, a gente espera que isso se reverta, mas, no quadro atual da moda, eu acredito muito na moda brasileira como usando a criatividade para reutilizar, reaproveitar. Reciclados e técnicas de reciclagem, isso é básico. Hoje a gente nem lembra mais que uma garrafa pode ser feita de fio de PET. Isso ficou meio banalizado, porque o PET também é limitado, ele está lá no fio e acabou-se. Assim, a gente tem que pensar também... Eu estou indo rápido, tá? No começo, eu ficava louca com o PET. Eu falava, meu Deus, quantas garrafas a gente vai tirar do meio ambiente? É incrível, as pessoas já fazem isso, mas a gente já andou um pouquinho para frente. Tingimento ecológico, e toda a parte de filtragem de água, a indústria química, todos os químicos envolvidos na indústria têxtil é de altíssimo impacto negativo. Então, a maioria das empresas já filtra suas águas, devolve a água filtrada para o meio ambiente, tem toda essa preocupação com o processo. O marketing verde, que é toda essa parte. Para você ter uma ideia, o grupo da Gucci, há uns 3 anos atrás, então já diminuiu 3 anos, mas ele dizia que em 10 anos dali, então a gente já ganhou 3, em 10 anos eles iam todas as lojas do grupo, das marcas do grupo, e todos os da displayagem, todo o merchandising e toda a parte de visual merchandising ia ser de material reciclado ou reciclável. Manequins, papelaria, cabides, enfim, tudo. Porque é um planejamento. Não adianta falar, então, um grupo LVMH, que tem aquele tamanho, vai virar sustentável da noite para o dia. Não existe isso. Nas grandes empresas, nas grandes organizações, que já têm muitos anos aí, impactando de forma
negativa ou não, é muito difícil, porque exige um planejamento. Por isso que, quando o design já nasce sustentável, quando uma marca já nasce assim, ela já está com o meio do caminho andado. Ela já está muito na frente das outras. Porque ela já não precisa arrumar o que aconteceu. Ela está lá produzindo. Responsabilidade social e certificados, a gente vai viver logo mais esses momentos no Brasil de ter certificados, porque a gente alguém precisa acreditar em alguém, né? Porque precisa ter o selo lá. Não, é sério isso. Eu queria poder falar mais, mas a gente não tem muito tempo. E o uso de materiais que não envolvam crueldade animal está ficando super sério, é um nicho de mercado, querendo a gente ou não. Eu não sou vegan total e não sou ativista, mas cada vez eu percebo que esse grupo de pessoas cresce, que não quer consumir nada de animal. Isso é um dado estatístico. E o vintage, que a gente vai falar muito, que é o pós-consumo. Tá? Vou andar mais um pouquinho aqui. Bom, a curadoria e as experiências reais. A gente do Ser Sustentável com Estilo, que já se transformou... A gente tem o site, aí tem o evento agora, e tem todas as mídias sociais, e eu tenho uma coluna na revista Estilo, agora mensal, que está indo para a quarta coluna, não, 6, acho que já são 6 meses. Isso é um sinal também do mercado. Quem diria que, numa revista da Abril, uma revista de moda, ia ter uma coluna que se chamasse Eco Era? Ninguém ia acreditar nisso. O que é isso? Então, isso quer dizer que a gente está andando, que a gente está caminhando, e justamente por conta de experiências reais. Por que a sustentabilidade, eu vi falando que é pôr a mão na massa. Não adianta estudar sustentabilidade. Então, todo mundo que está aí fazendo TCC, ou que vem me entrevistar, precisa ir lá ver isso. Senão, não se sustenta. O discurso sozinho não se sustenta. Eu só posso falar de artesanato, falar disso tudo, porque eu estive nas comunidades locais, que, se a gente tiver tempo, eu mostro o vídeo, viajando 2 anos pelo Brasil, olhando esse pessoal todo, numa situação de risco altíssima, e todos esses trabalhos manuais sendo desperdiçados, e a moda não conseguindo integrar isso, enfim. Eu estive lá. E não tive medo de pôr a mão na massa. Então, por um lado, isso é muito bom, porque quem segura esse aprendizado ele é integrado, então não é que a gente vai aprender isso numa aula ou num livro. A gente vai aprender, é óbvio, porque eu li muito e aprendi muito nos livros, sim, só que eu tive que pôr a mão na massa. E eu tive que parar de consumir completamente certas peças. Eu tive que entender como que funcionava todo o pós-consumo e o lixo. Eu tive que entender isso. Eu tive que ir lá nas cooperativas, nas ONGs. Eu tive que ir lá, porque senão eu não ia entender. E aí eu não ia ter segurança para falar ou para agir. Bom, aí vamos falar um pouquinho de cada um, né? Eu coloquei marcas internacionais para a gente ter um recuo um pouquinho com o Brasil. Tem algumas aí, mas eu adoro isso porque a gente não tem emoção envolvida quando não é daqui, né? Por exemplo, a Prada recentemente fez uma coleção Pílula, onde ela pegou todos os restos de tecido que ela tinha estampados e fez uma coleção de bolsas e sapatilhas. Vocês imaginam o sucesso que não foi? E foi muito simples. Obviamente, alguém falou, bom, todo mundo começou a fazer o tênis ali, Eco Trash, do Louboutin. Então, começa um a fazer, o outro faz também. E, claro, porque é inteligente fazer. Porque você pega o que está lá, disponível para você, que é para o lixo, e vira um produto. Isso a gente chama de reaproveitar ou reutilizar. Isso não é upcycling. Por que será? Daqui a pouco a gente fala. Esse grupo do grupo Clarins, esse exemplo, eu tive a chance de entrevistar o CEO para o meu programa no site, e é incrível essa história, porque é o seguinte, olha só, o grupo Clarins detém o Thierry Mugler, que é o perfume, sabe o perfume Thierry Mugler, que é um dos mais vendidos no mundo, eu não sabia, que é o Angel e o Alien. São 2 perfumes, eu não uso, mas diz que é o mais vendido no mundo, é o Angel, esse Thierry Mugler. Então, você imagina a quantidade de vidro, né, de frascos que são vendidos. A partir de 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, alguém lá dentro falou, bom, a gente está produzindo esses vidros são lindos, porque sempre são frascos lindos, né? Não, é difícil a produção. O material em si, vidro, ele tem um retorno, assim, ele se desfaz em muitíssimo tempo, então ele tem um impacto enorme. E aí alguém teve a brilhante ideia, bem inteligente, bem simples, de falar, bom, então a gente vai criar um projeto que chama The Source, a fonte, onde a gente vai parar de produzir vidro, o frasco do vidro, do perfume. A gente vai convidar as pessoas, os consumidores, a irem até uma distribuidora, a irem até uma farmácia, a irem até um ponto de venda e recarregar o seu próprio perfume, o seu próprio vidro. Então,
Aí a gente fala, nossa, que incrível, que pessoal sustentável, com estilo. Não, que pessoal business-wise inteligente. Porque essa empresa parou de gastar dinheiro consumindo vidro, Esse dinheiro se reverteu a favor do consumidor, porque eu acho que é 35% mais barato, principalmente no Brasil. Eles estavam fazendo, porque eles lançaram aqui isso faz um tempo, recentemente. E como no Brasil tudo é muito caro, que é importado, então aqui o valor, o desconto ia ser enorme. Isso ia aumentar muito a venda. E não ia ter o impacto do vidro no meio ambiente, quer dizer, em 3 tacadas. Isso só foi bom para eles, de dinheiro. Você pode ter certeza que, no final da equação, essa equação foi perfeita para a Clarence. Estava lá na planilha do Excel do dinheiro, você pode ter certeza disso. Mas é inteligente. Aí, estoques antigos. Eu queria dar 2 exemplos. Assim. Eu fiz um trabalho para uma marca de jeans bem famosa, gringa, onde eles tinham um estoque antigo gigantesco. As calças custavam quase R$1.000. Essas marcas aí que vocês sabem qual é, uma dessas aí. E aí eles me pediram para customizar, bordar. Você está vendo um pedacinho da calça aqui, e a calça era inteirinha bordada. A gente capacitei umas moças bordadeiras, a gente bordou todas as mais de 150 calças, que não vendia a calça. Não sei, a calça é super boa de vestir, mas ela não vendia. Enfim, venderam as calças. E começou a se entender que, claro, fizeram marketing aí, que a área lá bordava, isso, aquilo, tudo bem, mas, enfim, a gente está reaproveitando um estoque que, com o tempo, fica cheio, falando sério, cheio de bicho mesmo, porque é um estoque, é material que fica ali parado. E naquele movimento de marketing, se eles não usassem alguma roupa, assim, eles tinham que produzir, eles iam ter que comprar mais da matriz dos Estados Unidos, enfim. Então, também é um pensamento onde o que é levado em consideração é como eu reaproveito, como eu economizo, como eu gasto menos, como eu me saio melhor e como fica mais bonito. Aí que está. E aqui são umas moças de Campinas, que uma das mães desse grupo tinha uma fábrica de malharia, e elas começaram a fazer camisetas e reaproveitavam qualquer micro pedaço de tecido e faziam camisetas incríveis. Assim. Isso faz um tempo já. Eu acho até que eles desfilaram no Fashion Mob há um tempo atrás. Tinha alguma ligação. Aí o vintage no pós-consumo. Eu queria muito chegar aí. Tem um S erradinho ali, mas é o seguinte. Não sei se vocês conhecem a Diane von Furstenberg, que é uma... Bom, ela foi muito conhecida, ainda é muito conhecida, mas ela foi um boom, assim, ela foi muito, muito conhecida nos anos 70, porque ela criou esse tal wrap dress, que é esse vestido na envelope, que é lindo de morrer, veste super bem a mulher, alta, baixa, mais gordinha, menos gordinha, é ótimo vestido. E ela ficou muito conhecida nessa época. Com o tempo, isso eu ouvi da boca dela, essa história, com o tempo, ela foi perdendo espaço, porque a moda você vai perdendo espaço, óbvio, depois de uma década, 2, ela ficou doente, ela teve um câncer, ela separou, enfim, ela contando essa história é muito interessante. Aí ela voltou para a Bélgica, porque ela é belga, né? Aí, quando ela estava assim, deprimida e péssima, ela começou a ver, isso faz mais ou menos um ciclo, talvez, de 7 anos, as tais lindinhas It Girls, usando, nada mais, nada menos, que os wrap dresses dela, da própria Diane, vintage, que elas achavam em brechós do ciclo Nova York, Milão, Paris, Tóquio, etc. E aquilo, obviamente, estou simplificando a história, mas aquilo começou a dar energia de novo para ela, para a Diane. Ela começou a revitalizar. A marca continuava, mas num limbo, assim. Ela revitalizou isso e criou uma série vintage, que era nova, mas era com a cara dos anos 70. Então, quer dizer, o velho dela é que trouxe ela, que foi o novo dela, 30 anos depois. Então, aí a gente entra 2 pontos fundamentais, que é o resgate cultural, que a gente precisa tomar mais cuidado, porque nós, brasileiros, a gente tem uma memória bem curta, a gente tem uma dificuldade, a gente não sabe quem foi Denner, Clodovil, etc. É sério isso, porque também não é só porque a gente não sabe, não tem uma disposição, um museu, livros, para a gente se inteirar muito disso. Então, aí tem o resgate cultural. E tem também, justamente, aceitar que a gente pode usar roupa de brechó. Quando eu cheguei no Brasil, de novo, depois de morar muito tempo fora, eu era rata de brechó, continuo sendo, mas eu era
inteira. Eu lembro que minha mãe falava, mas Chiara, mas você vai assim? Eu não sei, mãe, eu só compro assim. Onde eu vou assim, eu vou, não sei. Aquilo, para mim, como eu morava fora, não fazia sentido, mas aí tinha realmente uma... era difícil a pessoa aceitar que... eu não ia, como que ela não compra nada? Como que é tudo velho? E aquilo foi um pouco se diluindo. Assim, hoje se aceita. Hoje é chique comprar brechó, gente. Mas há 10 anos atrás não era. E não era porque eu lembro de mulheres chiquérrimas em eventos de moda, em semanas de moda, quando eu perguntar para elas o que você está vestindo, né, tinha foto que está vestindo, e eu falava vintage, porque eu ia mentir. Eu falava, não, é Prada atual, só para ficar bonita na foto. Eu falava, as outras senhoras ou moças não falavam vintage. Aí elas não estavam de vintage, também estava na cara que elas não estavam. Era muito roupa da hora, do momento, da última passarela. Agora não. Agora é legal, você fala, isso é Chanel vintage, isso não sei o que é vintage. Então, ficou chique falar vintage, mas isso é bom justamente pelo pós-consumo. Porque os brechós, eles, além de ensinar a gente, porque todo mundo que faz moda, design, tinha que ser rato de brechó e olhar pelo avesso essas roupas. Porque eles ensinam demais, em tudo, em relação a tudo. Acabamento, cor, montagem de ombro, montagem de gola, tudo. Eles significam aumentar a vida útil da peça. Eles significam justamente o oposto do que a gente vive em algumas esferas hoje, que é o fast fashion, que é aquilo tem que usar 3 segundos, jogar fora, porque tem que comprar outro. Então, agora o upcycling. Adoro essa parte. Por quê? O grande cara que colocou a palavra upcycling na moda foi esse cara aqui, que chama Christopher Reburn. O inglês, que fez isso, acho que em 2004, 2003, 2004, faz tempo, hein? Faz 10 anos, quase. E ele, o que ele fez? Ele, em suas pesquisas, ele descobriu paraquedas das forças aéreas ali locais, Londres, ou pertinho de Londres. Ele viu que aquele material do paraquedas, aquele nylon, tinha X voos. A vida útil deles era X voos, não pode saltos. Então, tinha que, sei lá, depois de 1000 saltos, não podia mais, porque, por risco, por segurança, não podia mais. Aí ele falou, bom, então eu vou pegar esse tecido, que não é um tecido, é um paraquedas, o nylon do paraquedas vai se transformar numa coleção. Isso é upcycling. Por quê? Porque você pega, e se você vai lá também no dicionário, fala exatamente isso. Você pega um material que está disponível, disposable, está disponível, você não usa energia, não tem nenhum tipo de gasto e consegue dar um great value para ele, um valor acima para ele. Por isso, up. Você entende a diferença de fazer isso e de pegar uma calça jeans, cortar a barra e fazer uma bolsa? Entendem a diferença? Qual a diferença? Não, é sério, porque essa é uma questão... É uma questão séria, porque senão a gente vai se confundindo. Não acho problema nenhum a gente usar a palavra upcycling para dizer também reaproveitamento, reciclagem. Não vejo problema. Eu, Chiara, não vejo problema. Só que eu tenho tive alguns exemplos onde eu estava dando palestras como essas daqui, ou foi até para um grupo de empresários e tudo mais, onde uma moça levantou algumas questões e ela tinha toda a razão. Primeiro, que ela dizia que eu estava errada em falar o que era reciclagem naquela palestra, porque tinha um projeto que a gente apoiava, que era o Recicla Jeans. E o que eles faziam não era reciclagem, era reaproveitamento. Só que o nome do projeto era Recicla Jeans. Então, já tinha. Por quê? Porque existem algumas nomenclaturas em inglês que não são fáceis da gente usar. Por exemplo, reciclagem é recycling. Ok, reciclagem, recycling. Reciclagem, também, se a gente for pesquisar a fundo, tecnicamente falando, é uma técnica onde você usa energia, sim, você usa processos químicos, sim, muitas vezes, e você transforma aquele produto de volta nele mesmo. Por exemplo, quando você recicla uma garrafa PET e transformar em outra, você está fazendo uma reciclagem. Você está reaproveitando uma garrafa PET. Você faz ela virar pó, fibra, pó, e faz ela de novo. Só que, para isso, você gastou energia, gastou maquinário, gastou uma série de coisas. Isso é a reciclagem. Tecnicamente falando. Existe outro termo que é bastante usado nos Estados Unidos e na Europa, que é o downcycling, que a gente não consegue usar, porque eu falo o quê? Baixo reciclagem?
Não tem como usar essa palavra. E a gente também tem pouco nisso, justamente pela falta de tecnologia. Por exemplo, um exemplo de downcycling. Sabe aquele recouro? Por exemplo, a indústria calçadista, todo o resto de couro, aí, quando eles se refibram de novo, né, transformam em nada e vira soleta, vira material interno. Ele não consegue virar o próprio couro em si. Então, é quando, assim, nesse processo de reciclagem, aquele material não consegue virar ele de novo. Ele vira um material de menor qualidade. Isso é o downcycling. Só que a gente não consegue usar essa palavra aqui, porque o recouro poderia ser uma, mas pouco usado, porque também tem poucos exemplos. Então, o upcycling e vocês vão ver situações onde vão ser usados esses nomes. Olha, a Chiara falou isso aqui, ou então ela estava errada. Né? Tem milhões de nuances isso tudo. Estou querendo dizer porque eu ajudei muito a valorizar esse nome upcycling. Eu acho que talvez fui uma das primeiras a usar esse nome e fico às vezes preocupada quando ele não é entendido. Eu acho que a gente pode usar. Não tem problema nenhum, porque não vai matar ninguém, não é mal. Eu sou completamente contra essa agressividade das coisas, mas eu acho que tem que entender o que é, só. E existe também, por exemplo, eu fico pensando que, para os estilistas, se hoje eu tivesse 20 anos de novo, estivesse me formando, você imagina a indústria de lençóis, toda essa parte de decoração, rouparia de casa. Você imagina a quantidade de descarte que isso tem? Ou de estoque antigo, ou de não sei o quê. Usar esses materiais, aí sim, com upcycling, para fazer uma coleção. Entende a diferença? Esse material está lá. Ele está lá, ele ia ser jogado no lixo, você vai usar ele. Você não vai... Agora, não é como justamente pegar uma calça, uma saia de linho e fazer uma bolsa de linho. Não. Isso é reaproveitar e reutilizar, que eu acho que é o nome mais confortável. Quando a gente não souber o que usar, fala reaproveitar, porque cabe para tudo. Cabe para tudo reaproveitar. Comércio justo, porque eu vou dar um exemplo também. Eu não faço mais styling para desfiles, porque não tenho mais tempo, e eu acho que também essa época, para mim, ficou um pouco para trás. Eu tenho muita saudade, mas eu estou fazendo outras coisas agora. Mas, recentemente, há 1 ano e meio atrás, por insistência, eu aceitei fazer um styling no Rio de Janeiro, só que com a condição que eu pudesse colocar as comunidades que eu apoiava. Pudesse colocar na passarela esses elementos todos que a gente está conversando aqui agora. E ele aceitou, espertamente também, porque é um assunto que está na moda, ele foi bem esperto, aliás, mas muito competente, e depois ele conseguiu uma concorrência com a FIFA por conta disso. Quer dizer, tudo isso, se for feito com legitimidade, eu espero que ele continue, porque eu não fiz nada com ele depois. Mas, enfim, nesse momento, a gente estava falando de Amazônia, e eu tinha acabado de voltar de Corumbau, tinha acabado de me relacionar com o pessoal os índios de Barra Velha, e ficado encantados, como sempre, com esses bijus maravilhosos, que é incrível. E eu falei, bom, então a gente faz o seguinte, a gente vai capacitar esses índios, capacitar, imagina, se alguém tem que capacitar alguém, é os índios da gente, mas mostrar mais ou menos o que a gente queria das bijus, o tamanho, vamos mandar uma grana para eles com direcionamento, porque senão eles tomam cerveja, jogam tudo no chão, porque realmente existe uma sociedade grande lá, o que é uma pena, mas não é culpa de ninguém, é só a situação socioeconômica, enfim, esse é um outro papo. Mas então, daquilo ali, de Barra Velha, isso foi parar na Copacabana Palace. Entende? Dá para valorizar as nossas coisas. Claro, precisa ter inteligência também. Precisa saber o que você está fazendo, precisa ter curadoria, precisa ter uma série de coisas. Outra coisa, esse sapato aqui, a gente fez com sola de cortiça e um pouquinho de cor de tilápia, também de sobras lá da Amazônia, e com macramê local. Porque ele queria fazer um sapato, não sei o que. Eu falei, não, mas estou vendo ali umas moças fazendo macramê, porque eram dos estilos de macramê. Eu falei, não dá para fazer de cordão, né? Enfim, criamos um pequeno grupo e se fez essa sandália de macramê ali pertinho de Lagoa Santa, ali em Belo Horizonte. E o feito à mão, artesanato novo luxo. Aí entra a questão do novo luxo, mas, para mim, tem uma coisa maravilhosa nas cidades, que é uma coisa que me interessa muito, acho que vocês também têm a bola, está no pé de vocês, sobre o artesanato urbano. O que é isso? Como a gente não tem artesanato de raiz nas grandes cidades,
Então, o artesanato de raiz precisa ter natureza. Então, o Cerrado de Minas, tem todo, o Cerrado todo, aliás, não só Minas, tem todas aquelas frutas, aquelas cascas, então, aquilo gera um tingimento natural incrível. E aí, aquelas mulheres se especializam nisso. Então, aquilo cria-se polos artesanais e associações produtivas locais, APLs. Né? Em Birigui, é palha de milho. Então, as meninas tecem palha de milho. Isso aí é artesanato de raiz. Tem a ver com história e tem a ver com o local, com a geografia. Nas grandes cidades, a gente não tem. O que a gente tem nas grandes cidades? Muito. Pergunto eu para vocês. O que a gente tem nas grandes cidades? Exatamente lixo. Eu adoro pensar que o artesanato nosso é o lixo. Coisa mais fantástica que isso, gente. E foi assim, com esse pensamento, que a gente criou. Eu fiz um projeto grande de 2 anos para a Sintecal, que é a Associação Brasileira da Indústria Calçadista de Artefatos, e a gente criou uma série de produtos com esses palhas do milho, etc., artesanato de raiz, que foi maravilhoso, mas criamos também com o artesanato urbano, que foram lixo. Que, por exemplo, você está vendo aqui, foi um escarpão que a gente fez com tricê de jornal, da ONG em Americanópolis, a Aldeia do Futuro. Aqui também jornal. Aqui, revista e malote de correio. E, não sei se está mais para frente, mas a gente fez um trabalho lindo com crochê de sacola plástica de lixo. Que, aliás, esse trabalho, isso foi há 2 anos atrás, e as coisas têm um ciclo, têm um tempo. Agora ele vai ser comercializado, a gente vai começar a ver sapato no Bom Retiro de crochê de sacola plástica. Não é incrível? Não, isso foi uma coisa que aconteceu faz pouco tempo, que eu estou assim, em êxtase, porque a hora que eu ver esse Bom Retiro com sapato de crochê de sacola plástica, e não só de um monte de produto feito, sei lá onde, sei lá como, vai dar uma felicidade. Né? Vocês vissem a quantidade nessas ONGs aí, principalmente nas comunidades, na periferia das grandes cidades, é um lugar desse tamanho lotado de lixo. É sacola plástica, é malote, é muita doação de lixo, né? Porque aí as pessoas também não sabem onde colocar seus lixos. E fiquem atentos a essa lei dos resíduos sólidos. As empresas vão ter que se dar conta dos seus lixos. Então, lixo, gente, é um super material para estilista. Bom, algumas personalidades para dizer como é bonito. Assim, falando sério, essas pessoas não estão aí de brincadeira. Stella McCartney, Vivienne Westwood, Amber Valletta, esse pessoal está aí há muitos anos no mercado de moda. A Vivienne já fala disso há muito tempo. Ela sempre foi uma eco-warrior, guerreira. Mas quem começou a falar isso, aliás, há mais tempo ainda, foi a Catherine Hamlet, que é uma inglesa também, que fazia protesto nas camisetas, enfim. Então, a gente tem aí pessoas que já estão falando isso há muito tempo. E outra coisa, está ficando muito, muito sofisticado falando esse assunto. Então, a onda é ótima agora. Porque eu adoro aproveitar a onda. Não precisa estar com medo. Mas agora está na moda, agora a gente vai fazer sustentabilidade. Não. Vamos aproveitar essa onda, então. Já que todo mundo quer ouvir falar disso, vamos falar. Com verdade, com legitimidade. Acredita em mim, uma coisa que eu posso dizer, uma coisa só hoje aqui. Se não for legítimo, não vai funcionar. Esquece. Aí eu vou falar um pouquinho, só para falar, tem uma moça que chama Flávia Aranha, que faz parte do nosso pool também, do line-up, que faz tingimento natural, que está indo para a sua 2ª loja, para dizer assim, que business, a coisa tem funcionado. Elas abrem outras lojas, elas vendem atacado, elas vendem para fora do país, para dizer, não estamos falando só de ONG ou só de artesão, lá no meio do Cerrado de Minas. Aí tem essa moça, a Kalina Rameiro, é um exemplo, vou dizer, de... Sabe que Teresina é uma das cidades mais pobres do país? Aliás, a mais pobre, né? Uma das 10 mais... 10 minutos falta? Enfim, essa moça, Kalina, ela capacita pessoas de primeiro emprego, que são idosos que nunca tiveram emprego na vida. Então, pessoas acima de 60 anos que não tiveram emprego. Então, muitos não tiveram estudo, etc. Então, ela capacita pessoas de primeiro emprego e ela faz e reaproveita tudo. Ela tem assim, de prataria, de raio-x, que recicla do raio-x, ela aproveita tudo, com super trabalho social. Vou dizer uma coisa, e ela tem uma loja do lado. Eu nunca vi tanta perua comprando num lugar que nem eu vi nessa loja, gente, juro. Então, tem uma energia de venda nesse lugar, que eu falei, bom, gente, por quê? Porque é super bem feito, é lindo, tem super estilo.
Aqui tem uma comunidade de Brasília teimosa, no Recife também, que a gente apoia, que pega o coqueiro e usa tudo do coqueiro, tudo. E a Lourdinha Oliveira, ela capacita jovens também em estado de risco, maioria traficantes, com drogas, pais presos, enfim, uma loucura. Eu estive lá, ela conseguiu fazer, não acredito numa favela daquelas, assim, e faz peças lindas, faz exposições na Europa, enfim, só para dizer assim, que tem que ser lindo de morrer, não adianta ser mais ou menos bonito. Isso aqui é maravilhoso. Tem um pessoal que chama From Somewhere, que desde 97 eles são especialistas em reaproveitar. Customizar e reaproveitar. É uma dupla. Aí, recentemente, a Speedo, que tinha um estoque enorme de maiôs dos anos 80, 70, você imagina que maravilha que não eram esses maiôs. Aí ela procurou essa From Somewhere e falou, toma aqui, eu quero fazer uma linha de vestidos. Eles fizeram, um deles é esse aqui, e é um mais lindo que o outro. Tem um de cauda, que ele usou mais de 30 maiôs para fazer, um mais lindo que o outro, isso vira capa de revista, porque é extremamente bem feito, a imagem de moda é linda, está tudo super certinho, vendável. E essa outra moça que é muito interessante também, que ela faz o quê? Ela vai em todos os brechós do mundo, porque na Europa isso é um pouco mais fácil do que aqui, óbvio, mas aqui não é tão difícil assim, gente. Eu tenho uma lista de 300 brechós. Se tem brechó, e principalmente informal, em toda esquina que a gente olhar. É só se enfiar, é só entrar. E essa moça ela vai comprando, também bem espertamente, foulards, que é bem baratinho, né? Que é um euro, um pound, sei lá. E ela vai pegando esses foulards, lenços de tamanhos diferentes, vai reestampando, e isso vira a matéria-prima dela. E ela faz milhões de coisas. O lixo tratado como matéria-prima. A gente fez um trabalho com a Fevale do Sul, que foi usar todo o lixo de uma indústria grande, que na época foi a Via Uno. Eles abriram o lixo deles para a gente, é um lugar também desse tamanho, que o lixo é um paraíso para estilista, né? Porque você imagina, milhões de pedacinhos de couro dourado, milhões de lamê, milhões daquilo, que não podem ser utilizados, vão para o lixo porque não tem, ou quebrou um pedacinho, ou não dá para fazer outra peça, enfim, vai ser jogado fora. E vai ter que ser vendido, muitas vezes, porque ou vendido, ou tem que comprar espaço para destinar esse lixo. É um investimento também que você faz, tem que destinar esse lixo para algum lugar. E a gente usou essas peças, muitas delas, e a gente fez uma coleção de sapato que foi comercializada depois pela segunda marca, que foi a Natureza, na época. Então, assim, para mostrar... E a gente fizemos um concurso na Fevale, onde os melhores alunos, os melhores desenhos faziam parte da equipe. Aí, a Natureza como matéria-prima, aí a gente está vendo palha de milho, a gente está vendo borracha, câmara de pneu, é um material que está sendo muito usado agora, porque 2 ou 3 marcas... Câmara de pneu? Não, câmara de pneu é maravilhoso, porque é super resistente. Dificilíssimo, porque tem que higienizar. Eu já vi toda essa cadeia, você tem que limpar esse pneu, catar esse pneu para começar, limpar esse pneu, manipular esse pneu, costurar esse pneu. Olha, eu juro que eu tiro o chapéu para quem está fazendo isso, está fazendo lindamente. Tem 2 marcas, uma chama Vuelo, do Sul, e outra Heckman, aqui de São Paulo, que é impecável. Malas de viagem, mochilas, olha, é impecável. Ops. Aqui, existe já que a gente está falando com estudantes também, existe um grupo que eles denominaram de LOHAS, Lifestyle, Organic, Healthy and Sustainable. Por quê? Porque isso é muito importante a gente saber. O mercado tentou entender e diagnosticar ou catalogar esse consumidor que a gente está falando aqui do novo luxo, que é esse consumidor consciente, que quer comprar produtos conectados com as relações com o meio ambiente, com a comunidade, etc., etc. Não medem esforços financeiros, porque esses produtos ainda são um pouco mais caros, bem menos caros do que eram há 2, 3 anos atrás. Então, esquece isso, que é muito mais caro. Não é muito mais caro, mas... Estou falando porque é o meu campo de trabalho. Mesma coisa dos orgânicos, dos alimentos. Até 2 anos atrás, era 40%, às vezes 50% mais caro. Agora se você for no lugar certo, na feira certa, é 10% mais caro, ou às vezes é igual. Então, é um mal-entendido, assim, também, que precisa ir para campo para verificar. Então, esse lifestyle, se entendeu, então, que não existe um mercado de pessoas que só vai consumir moda sustentável. É um lifestyle. Quem quer consumir esse tipo de roupa, quer também proporcionar saúde para a sua família na mesa, então tem os alimentos orgânicos. Ele quer fazer viagens incríveis para lugares de pouco impacto, não interessa quanto custe.
ele tem um valor assim, estético alto. Então, entendeu-se que esse grupo de pessoas que cresce... Nesse pedaço tem outro grupo importante, que são as eco-moms, que são as mães ecológicas, que não medem esforço, porque elas não tiveram acesso a isso quando elas eram crianças. Então, agora que elas podem, as crianças, os filhos, de roupa, alimentação, brinquedo, tudo que você pode imaginar, elas compram com certificado e de materiais de menor impacto. Então, isso é um supermercado, é um nicho, é business. Pet também, dos cachorros. Olha as bolsas que eu estou falando, ó, que linda. Isso aqui, gente, para você ver como, às vezes, uma ideia tão simples. São umas meninas que chamam peperônia, que elas fazem uns microcosmos. Está bem na moda também. Sabe essas plantinhas pequenininhas? São tipo da família dos cactos. Então, você consegue ter elas em casa e cuidar pouco. Você consegue, é como se estivesse mais verde em casa. Essas meninas, elas tiveram essa ideia, que isso foi no SOS Mata Atlântica que eu estava vendendo lá no Ibirapuera, e elas são parceiras nossas também. Elas criaram um banquinho de pallet, né? Eles plantaram uma grama com rodinhas, que é para você ficar embaixo da sua mesa, ou trabalhando ou comendo, com o pé na terra. Tão simples esse negócio. Ela vendeu todos lá na hora. Claro, porque é uma ideia simplérrima, de baixíssimo custo, só que, de fato, assim, faz uma grande diferença estar com o pé na terra, assim, faz. Por mais clichê ou não clichê, ou querendo ninguém. Eu não sou ativista que vai para o meio da floresta pelada escrever "vamos salvar o planeta". Não sou eu. Respeito quem faz. Tenho vários amigos que fazem isso, mas. E aí, todo mundo fala, mas o que é sustentável com estilo? Esse nome até já se popularizou tanto que eu estou louco para inventar outro, mas é isso, assim, é se informar, é questionar. Em todo, desde de vocês que estão estudando até na hora de comprar. É parar para perguntar. Só isso. Que roupa é essa? Quem fez? Quem não fez? Aonde? Que material? Qual é a escala? Qual é o pós-consumo disso? Que eu acho que a palavra de ordem agora é o pós-consumo. Consumir de uma forma pessoal e conectada, coloque sua marca e divirta-se. Eu acho que quem trabalha com moda e com tudo isso que a gente... e as interfaces, ela tem a missão de usar a criatividade para resolver essas questões. Como um designer resolve uma questão, como um cientista resolve uma questão, uma pessoa que trabalha com moda resolve questões da mesma forma. E é isso, gente. É pouquíssimo tempo para a gente falar de tantos anos assim, de trabalho e de assuntos tão novos, né, de que geram muita dúvida, enfim, mas... tem o site, que tem meu site tem bastante informação. São informações... pouquíssima informação de site mesmo, é mais o que a gente faz e realmente o dia a dia da gente. No início do mês que vem, 4, 5 e 6, a gente vai fazer a terceira edição do evento, que chama SP Ecoera, com 3 dias de desfiles. Todo mundo está convidado. Só entrar no site e se inscrever. E eu estou à disposição. Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu acho importante. Dá tempo? Dá? Oi, boa tarde. Estou um pouco nervoso. Meu nome é Luciano. Parabéns pelo seu trabalho. Acompanho faz bastante tempo. Parabéns pela iniciativa, pela Casa de Criadores, por todo mundo. Bom, eu vim de outra área. Eu sou farmacêutico e químico. E me formei há pouco tempo como estilista de bolsas e sapatos. E agora estou tentando aí alcançar alguma coisa, né? Montei uma marca. E eu gosto muito da área sustentável. Estou participando de alguns concursos, igual o Francal Top de Estilismo e tal. E o que eu vejo é que tem muita dificuldade em você investir na área sustentável. E eu amo, assim, tudo que eu vejo, eu imagino uma bolsa ou sapato. Então, eu queria saber, assim, deixa eu ver aqui. Onde vender, o que fazer com a marca. Porque, assim, eu estou expondo em Pinheiros e na Paulista, mas eu falo assim, cria uma bolsa incrível, de casca de coco. Eu vou vender lá, e aí o povo não vai pagar porque não vale o preço que eu acho que vale, entendeu? Então, é isso, eu tenho um monte de dificuldade. Essa é uma pergunta excelente. Não é muito simples de ser respondida rapidamente, mas eu vou tentar. Quando a gente começou o Ser Sustentável com Estilo, a gente sabia que iam ser etapas, né? A primeira etapa era disseminar a informação. Então, assim,
ninguém falava de reciclagem, aproveitar esses bazares que a gente fazia. Ninguém, acho que o pessoal, colega, falava: o que a Chiara está inventando agora? Que história é essa? Eu acredito que agora, depois desses anos todos, todo mundo quer falar desse assunto. Não é mais bicho de sete cabeças. Tudo isso que a gente falou aqui. Ok, a gente está passando por uma segunda etapa, que é organizar o mercado. O que é organizar o mercado? É criar plataformas onde as marcas que se relacionem com essa questão se unam, troquem informação e o mercado se fortaleça. Por isso o evento. Por isso eu quis, por mais que eu acho que dá um trabalho do cão, se soubessem o que é, eu estava conversando isso com o André, o que é fazer um evento, o que é fazer desfile, é uma loucura, mas eu tenho essa missão de juntar essas marcas para que tanto a imprensa como o consumidor, como as próprias outras marcas, entendam e olhem um raio-x do mercado relacionado à sustentabilidade. Entende? Eu acho que isso pode... O que acontece? Eu concordo com você, não acho propício vender um produto de alta qualidade na feira da Paulista, não sei onde é exatamente, mas é justamente onde não tem que estar. Você é microempreendedor? A gente vai ter uma palestra muito interessante do Sebrae, no segundo dia do evento. Olha, entre no site. E eu acho que vai ser uma palestra muito interessante, porque eles vão falar de formalização de micronegócios. E outra coisa que eu vou querer muito que eles falem é de e-commerce. Eu acredito muito nos e-commerces. Cada vez mais, para esse tipo de produto também. Porque você consegue quantificar, qualificar a sua maneira. Não interessa. Você fazer essa bolsa de casca de coco, levando tantas horas, diminuindo o impacto, vale tanto. E quem quiser vai comprar. Agora, se você coloca num lugar onde o produto médio custa R$10, ele vai ter que custar R$10 também. Também. Não, eu acho que hoje o microempreendedor ele tem que ser polvo de milhões de braços, né? Tem que fazer tudo. Tudo. Ele tem que ter um e-commerce, ele tem que ter página no Face, ele tem que ter o Twitter, ele tem que ter o Instagram, ele tem que pôr no concurso, aí ele tem que falar com as pessoas, aí tem que ir nos eventos, nessas feiras. Por exemplo, eu notei muito que a Bio Brasil Fair, que foi há pouco tempo atrás, cresceu absurdamente. Era um negócio pequenininho, agora são 3 andares na Bienal. Gente, e voltando no Lohas, isso quer dizer que o mercado triplicou de pouquíssimo tempo atrás. É ir lá, ver, trocar informação. Ainda acho que os stands são caríssimos, assim, mas assim, eu não sei. Tem várias plataformas, sabe? O mais importante, o mais difícil é se conectar com essa questão, que você já fez, né? Que você já encontrou um caminho. É difícil, mas, olha, empreender no Brasil e ser empresário no Brasil é muito difícil. Para qualquer um, você sabe disso. E a gente está falando de coisas novas, mas, de uma certa forma, eu acho que a gente vive um bom momento para esse nicho, porque se a gente tem, de um lado, vamos falar dessas grandes marcas aí, e eu tenho vários colegas de trabalho colegas que trabalham nesses grandes conglomerados que fazem na China e na Índia, que tem a ver com o bom retiro. A gente olha esse pedaço aí, que vende para caramba, e olha o meio, que são essas marcas que a gente convive tanto, não existem, elas estão quebrando todas. Elas não conseguem, é meio no meio do sanduíche, sabe? Porque não consegue chegar no preço que chega no lado de lá, se segurar no Brasil é muito difícil, e etc., imposto, blá, blá, que a gente não vai abrir esse assunto. Então, o lado do nicho, que são produtos, que tem uma cara especial, que tem um design excelente. A única coisa que eu posso falar aqui, sim, e pudesse dar essa sensação para vocês, eu dava, assim, tirar de mim e dar, assim. Mas o design de qualquer coisa, design e acabamento, qualquer produto que tenha DNA sustentável, precisa ser acima da média. A gente acredita, acima. Porque, senão, não funciona. Porque vai ter sempre um falar, mas esse pedacinho aqui está meio rasgadinho. Então, se não tiver rasgadinho, pronto, não vai ter o cara que vai falar do rasgadinho. Entende? A Prada vai fazer o rasgadinho e vai cobrar 5.000 euros para a bolsa. Ok. Mas a gente não pode, porque a gente não é a Prada. Então, entende? Eu quero chegar, assim, o mais difícil é colocar o produto no prumo de design, acabamento, e aí ver como vai distribuir. A distribuição é complexa. Mas a boa notícia é que o mercado está se desenvolvendo. Senão, esse evento que a gente faz não estaria na 3ª edição. Tem lojas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma loja, que é uma loja multimarca, que os produtos são caros, não estou dizendo... Eu adoraria, e eu espero estar aqui para ver isso se popularizar para o Bom Retiro. Por isso que eu fico tão feliz quando eu vejo que a menina vai fazer o tênis de
de crochê de sacola plástica, da ONG. Porque aí eu estou vendo o outro lado. Mas o outro lado ainda são lojas multimarcas que se especializam ou que querem ter cada vez mais produtos que tenham preocupação social e ambiental. Que pega bem para eles, né? Pega bem. Mas dane-se, pega bem. Com tudo que vocês vendam lá e que esse produto vai para frente, assim, cada um tem seu papel na sustentabilidade. Os estilistas, vocês, os estudantes, têm o papel de criar e de mudar as coisas. Porque, uma hora, se só tem produto sustentável sendo criado, as lojas vão ter que comprar isso, concorda? As pessoas vão ter que consumir isso, não vai ter jeito. Mas isso está no pé de vocês. Eu não quero parecer romântico demais, porque eu conheço demais esse mercado para isso, não é isso. Mas, se as coisas, de fato, tiverem um sentido diferente para as pessoas que estão começando esse mercado, vai impactar o resto. Não tem como, vai impactar. E a sustentabilidade é isso, é um dominozinho. Um vai impactando o outro, impactando o outro, impactando o outro. Você que foi farmacêutico, é interessante, porque imagina a quantidade de químicos que você teve acesso. A indústria de couro começa a se relacionar com um couro que não tem tanino, ou o tanino é vegetal, ou que tem menor impacto. A gente tem que pensar uma coisa que, assim, é muito fácil fazer um produto sustentável. Difícil mesmo é você cuidar de toda a cadeia por trás do processo. Porque não adianta você vir e falar, não, mas eu sou tecelagem, eu tenho na minha linha, eu tenho 1.200 bases e 2 são de fio PET. Bom, gente, 2 de fio PET, tudo bem, super legal. Mas, assim, fazer de fio PET é colocar lá na máquina um fio PET. E fazer. Agora, ir atrás do processo? E a sua fábrica lá? E a comunidade que você impacta? E os rios? E se é ribeirinho, se não é? E isso que é um processo caríssimo. E vamos dizer que eu tive a chance de conhecer algumas tecelagens grandes do Brasil que me levaram até lá para eu ver, justamente, olhar de perto esse processo. Então, toda a parte de reflorestamento da área, né, de como usar, como capacitar toda a região ali, que fica realmente as grandes cidades do sul, principalmente, correm risco, são com menos recurso. Então, esse processo, que é o pré, também é muito importante. E isso é mais difícil do que fazer um produto sustentável. Agora, se ele já nasce sustentável, é óbvio que o processo dele vai ser também. O design sustentável, tem vários livros também que falam do design sustentável, porque é a partir dele que a gente, de fato, não vai ter mais lixo. Eu tinha trazido um vídeo, mas que esse vídeo está lá no meu site, que mostra um pouquinho, são 20 minutos, e mostra um pouco dessas viagens que a gente fez ao longo do Brasil, fazendo oficinas para populações de assentamentos e para comunidades artesãs. Eu queria mostrar agora para a gente discutir um pouquinho, mas não vai dar tempo, mas depois entre lá no site, que está lá para todo mundo ver. E é muito legal, porque você vê, de fato, a missão da moda, assim, sabe? E aí agora eu vou romantizar, sim, porque eu acho que vou terminar com uma visão romântica. A moda, para aquelas pessoas lá do assentamento, a 400 quilômetros de Belo Horizonte, quando você chega querendo dividir conhecimento com elas, querendo aprender com elas técnicas, querendo aprender com elas como tinge daquela forma natural, ou como faz aquele crochê, ou como faz aquele tear gigantes, aquela magia das mulheres, quando a gente chega do mercado de moda, aquilo dá uma energia para elas absurda. E você sente nada, né? Porque perto do conhecimento dessas pessoas, você acha que você não sabe absolutamente nada. Mas a moda teve aquele impacto que a gente chama de glamour, essa palavra que já ficou tão ridícula praticamente, mas tem sim. E, para finalizar, o que eu falei no início da palestra é que a moda tem sim capacidade de viralizar a mensagem. E eu acho que é esse pedaço que a gente precisa entender, porque a gente escolheu trabalhar com moda, afinal, senão a gente teria feito farmácia, mas também enfim, eu acho que a moda ela realmente pode ser agente de transformação nesse sentido. E a gente poder deixar as pessoas bonitas, ganhar nosso dinheiro, que é a parte difícil, porque não é porque é moda, porque nós estamos realmente no mundo que estamos e no país, e a gente sabe muito bem que quer empreender ou ter uma empresa no Brasil e também em outros lugares, não é só aqui. Mas e eu acho que esse mundo da sustentabilidade, agora para encerrar mesmo, definitivamente, é uma questão muito pessoal de pesquisa. Cada um entra por um caminho. Eu entrei por uma porta, mas cada um pode entrar.
Ela está aí, assim, está tudo aí. Os jornais só falam disso, os sites precisam falar disso, todo mundo quer falar disso agora. Então, agora é a hora de se informar e depois encontrar cada um o seu caminho para seguir em frente. Obrigada. Obrigada.